Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Má vontade. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Paulo, aos Efésios 5:11. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Grupo Espírita Francisco de Assis e todos aqueles que vierem entrar em contato com esse material, que é um esforço do Grupo Espírita Francisco de Assis de levar até os lares das pessoas, especialmente aquelas que não podem se locomover, que estão impedidas de ir ao centro espírita por alguma razão, levar a essas pessoas o estudo das obras básicas. Aqueles que podem se locomover, nós os aguardamos, os receberemos de braços abertos lá na nossa sede, no bairro da Ribeira, na Ilha do Governador, na rua Morro do Ouro, 78. Quem vos fala aqui é Jorge Coelho, e nós vamos hoje dar continuidade ao estudo das obras básicas com o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28º, que tem por título Preces Espíritas. E nós vamos ver hoje o item 5, parte do item 5, o início desse item 5, que tem subtítulo Preces pelos doentes e pelos obsidiados. Nós hoje vamos ver os itens 77 até 80, que falam sobre as preces pelos doentes. Antes de entrarmos efetivamente nas considerações de Kardec a respeito disso, eu gostaria de contar para vocês um episódio que aconteceu comigo essa semana, que é bastante interessante e que, na minha opinião, tem uma ligação com essa questão, com esse tema de hoje, de o Evangelho segundo o Espiritismo, das preces pelos doentes. Eu tenho o costume de caminhar, e eu estava caminhando, e na minha frente vinha um casal de jovens que também estavam caminhando. Nós passamos por uma rua e tinha assim um letreiro, né? Tinha um banner assim na frente de uma casa que dizia o seguinte: era um centro holístico, um local de atendimento holístico, com terapias alternativas, enfim. E tinha um slogan escrito naquele banner que dizia assim: a dor é inevitável. Só isso. E aí eu li, o casal também leu, né? Nós fomos chamados a atenção para aquilo, eu li. Eles leram também e eles comentaram, assim, eu estava mais ou menos próximo, eles comentaram num tom de voz em que me permitiu ouvir o comentário deles. E a moça disse assim para o rapaz: ora, se é inevitável, então o que eu vou fazer aí? Eu não tenho o que fazer aí, é inevitável, né? É um raciocínio assim, muito imediato a respeito da proposta que estava lá no banner, mas é, ao mesmo tempo, um pouco equivocado. Na realidade, a dor é inevitável. Talvez tivesse que ter um complemento a essa frase, talvez pudesse assim: a dor é inevitável,
mas o sofrimento não, porque o sofrimento já é sofrer por alguma coisa, né? Muitas vezes é a escolha das pessoas, né? As pessoas não atentam para determinadas circunstâncias ou não se preparam para determinadas circunstâncias da vida, e aí o sofrimento bate com muita intensidade. Mas, na realidade, aquele banner dizia que a dor é inevitável, e isso é efetivamente uma verdade. A dor, num planeta de provas e expiações, como os quais com o qual a gente vive, né, no qual nós estamos encarnados, e um planeta tão materializado, né, tão material ainda como é o planeta Terra, e tão material quanto é a nossa organização biológica, a nossa organização física, e também tão material, tão materializado que ainda somos nós, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né, os nossos valores ainda são muito materializados. Então, num planeta de provas e expiações como essa, e numa condição encarnatória como a que nós ostentamos aqui, a dor é, sim, inevitável. Seja a dor física, seja a dor moral, até porque as doenças virão, né? A degradação física virá. Mas isso não significa dizer que, se a dor é inevitável, não significa dizer que ela seja definitiva. Não significa dizer que não tenha solução para ela. Não significa dizer que a gente não possa minimizá-la, que a gente não possa curá-la, ou que a gente não possa contorná-la de alguma forma. Porque se a dor é inevitável, aquilo que é inevitável é o que a gente não pode evitar, é aquilo que a gente não tem meios de se antecipar para evitar que aconteça. Mas, em sendo inevitável, ela não precisa ser naturalmente definitiva. E a ciência está aí para nos provar isso. Quantas dores que nós sofremos no passado, eu professor do tempo em que se obturava os dentes, né? Primeiro ainda não tinha esse motor elétrico rapidinho, né? Era um motor mais lento, que demorava mais tempo e doía mais, era um motor que tinha umas cordinhas e o dentista ficava pisando lá no negócio para o motor girar. Então, ele levava um tempo para corroer a cárie. E só se dava anestesia, a anestesia só era usada para tratamentos de canal e para extração de dente. Então, as obturações, às vezes, obturações profundas, que não expunham o canal, mas que chegavam bem próximo e que a quentura do motorzinho ou a vibração do motorzinho já causavam uma dor extraordinária. E não se dava anestesia para isso. Hoje, você faz qualquer tratamento de dente, por mais complexo que seja, sem experimentar dor. Essa semana mesmo eu tive no dentista, tive que fazer uma pequena cirurgia na gengiva e eu não senti absolutamente nada, em termos, né? Porque a dor é inevitável. Então, teve a dor da anestesia, e às vezes dá anestesia aqui por dentro do céu da boca, ela é dolorida. Mas essa dor da anestesia é uma dor inevitável e necessária para evitar uma dor maior, que seria cortar a gengiva sem anestesia, né? Então, ser inevitável a dor é uma constatação da nossa situação como reencarnados no planeta de provas e expiações, mas nós temos meios de minimizar essas dores, né? Nós temos uma medicina avançada, nós temos cada vez mais remédios avançados para minimizar a dor ou para oferecer cura, às vezes para doenças até difíceis, insidiosas, e nós já temos remédios que podem levar à cura, tratamentos que podem levar à cura. E quando não há a possibilidade da cura, a dor física é muito minimizada nesses casos. Muito bem. E alguém pode estar pensando, né? E judiciosamente pode estar pensando, e com razão, mas tem uma dor que não pode ser evitada. É a dor da morte, é quando a gente perde um ente querido, ou até a aproximação da nossa própria morte. Isso pode nos causar dor, a perda do ente querido pode nos causar dor. Sim, também é um tipo de dor, é uma dor moral, é a dor dos sentimentos. Ela é inevitável, mas ela também não precisa ser insuportável, ela não precisa ser devastadora. E a doutrina espírita está aí exatamente para nos oferecer as ferramentas, os instrumentos necessários para que nós possamos lidar até com essa dor extrema que é a da morte, que é inevitável, sem dúvida nenhuma, de uma forma menos dolorida, de uma forma menos sofrida, seja a nossa própria morte,
seja a morte dos nossos entes queridos. Não significa dizer que a gente não vai sentir a dor, que a gente não vai sofrer, mas a gente pode minimizar isso com o conhecimento, com o estudo da doutrina espírita. E esse é um dos objetivos dos espíritos codificadores, quando nos trouxeram as obras da codificação, quando nos revelaram, né, as condições do mundo espiritual, quando nos revelaram a imortalidade da alma, e mais do que nos revelar a imortalidade da alma, nos mostrar, nos dizer, nos revelar como os espíritos se apresentam no mundo espiritual, como é que eles estão após o desencarne, como eles vivem no mundo espiritual, o que eles fazem no mundo espiritual, enfim, mostrando que nós sobrevivemos à morte do corpo físico, mas não assim de uma forma mística, extraordinária. Nós sobrevivemos à morte do corpo físico e continuamos a ser como somos, com a nossa bagagem espiritual, com os nossos bem-feitos, com os nossos mal-feitos, e continuamos vivendo na vida primitiva, que é a vida espiritual. E nos diz mais, que nós já vivemos essas vidas antes, nós já vivemos a vida espiritual antes, reencarnamos e estamos apenas voltando para a vida originária nossa, que é a vida do espírito, e que nesse processo de encarnações múltiplas, de idas e vindas do mundo espiritual para o mundo material, nós vamos nos reajustando com as leis divinas, vamos crescendo, evoluindo, progredindo moralmente e espiritualmente. Todo esse conjunto de informações, de ensinamentos, de revelações que os espíritos nos trazem acerca da sobrevivência da alma, das condições do espírito no mundo espiritual, da relação incessante do mundo espiritual com o mundo material, minimiza muito os temores da morte, minimiza muito as dores que a nossa própria morte ou que a morte dos nossos entes queridos podem nos proporcionar. Então, nós temos recursos, sim. Se a dor é inevitável, a ciência, a filosofia, a própria religião nos possibilita instrumentos, meios de nós minimizarmos essas dores e estes sofrimentos, né? E para aquela dor que pode ser evitada, porque tem dores que podem ser evitadas, né? Tem as prevenções, tem os tratamentos preventivos, nós irmos regularmente aos médicos, fazermos os exames que são necessários para a nossa faixa etária, exatamente para nós nos anteciparmos a uma dor que seria muito maior, para minimizarmos essa dor. Essa dor fica um pouquinho menor e a gente rapidamente, com procedimentos às vezes simples e precisos, a gente evita uma dor maior, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a dor num mundo materializado como o nosso, num corpo materializado como o nosso, uma vida material como a que nós vivemos, a dor é inevitável. E uma dessas dores que são inevitáveis é a que Kardec traz aqui nesse item 77, que é a doença, a dor física, a doença, a degradação do organismo físico, que inevitavelmente vai acontecer. Todo mundo, em algum momento, todos nós, em algum momento, ao longo da nossa encarnação, vamos passar por essa dor da doença. Umas doenças mais graves, outras menos graves, mas vamos enfrentar isso, até que chegará um momento em que uma doença mais grave irá esgotar as nossas forças físicas e nós iremos desencarnar. Mesmo aqueles que desencarnam pelo esgotamento, né, pelaquela morte natural, que é o esgotamento do fluido vital, que é o esgotamento das energias físicas, já em avançada idade, né? Às vezes alguns morrem até dormindo, ainda assim, isso é consequência de uma degradação da organização física, do corpo físico, que vai chegando ao seu limite, vai se gastando, vai chegando ao seu limite, e chega um momento que ele fica... É impossível de continuar o espírito utilizando o corpo. Então, o espírito precisa se desligar do corpo e retornar ao mundo espiritual. Então, é uma dessas dores que Kardec está falando, que é a questão da doença física. E o codificador nos lembra que as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material. As doenças, elas são inerentes à grosseria da nossa natureza material, como eu disse antes. As doenças são resultado do nosso corpo físico, biológico, ainda muito materializado,
que em algum momento vai ter um problema e que ao longo do tempo vai se desgastando e vai ficando propício a determinadas doenças, a determinadas circunstâncias doentias, né? Então, isso faz parte da vicissitude da vida. E a gente está nessa situação por uma questão muito grande. Nós não fizemos nada de melhor para não estar num mundo como esse de provas e expiações, em que temos que passar por essas vicissitudes, no mundo em que a dor é inevitável. Nós não fizemos nada melhor para estarmos num planeta melhor, num planeta mais evoluído, num planeta mais sutil, com uma vida mais sutil, com uma organização física mais sutil, que não estivesse sujeita a tanta degradação ou a tanta doença. Nós não fizemos nada de melhor para estar lá. Então, a condição que nós ostentamos aqui no mundo físico, no mundo material, nesse corpo grosseiro, ela é coerente com o nosso progresso evolutivo, ela é coerente com as nossas não virtudes, é coerente com o nosso pensamento, é coerente ainda com os nossos vícios e com as nossas mazelas espirituais. Nos mundos espirituais mais avançados, onde os espíritos já alcançaram algum grau de pureza espiritual, a matéria é muito mais sutil, é muito mais leve, e não está sujeita a essas vicissitudes, a essas circunstâncias. E um dia, sem dúvida nenhuma, nós vamos chegar lá. É nesse ir e vir de mundos materiais, como é o caso do planeta Terra, e enfrentando essas vicissitudes da vida material, as doenças físicas, as doenças emocionais, as doenças espirituais, que nós vamos evoluindo, vamos progredindo. Evidentemente que esse progresso, essa evolução, esse aprendizado depende muito de como nós enfrentamos essas circunstâncias, que podem nos levar a uma vida futura em um planeta menos material e a uma organização física menos material, a uma vida mais espiritualizada, uma condição de encarnação mais espiritualizada, onde não tenhamos que enfrentar essas vicissitudes. Tudo isso vai depender de como nós nos colocamos diante desses momentos, diante dessas circunstâncias. E isso, Kardec lembra, nesse item 77, Kardec lembra que a doutrina espírita nos oferece ferramentas extraordinárias, além das ferramentas que o próprio mundo nos oferece. Porque comenta Jesus, comenta Kardec, se Deus quisesse que a dor, além de inevitável, a dor fosse definitiva, a dor não tivesse recursos para ser minimizada, ele não teria permitido que a ciência evoluísse, que nós tivéssemos médicos competentes e que a ciência evoluísse nas medicações, nos remédios, nos tratamentos, exatamente para quê? Para minimizar ou para curar essa dor que é inevitável. Então, se a lei divina diz que no mundo de provas e expiações a dor é inevitável, ela não precisa ser definitiva e ela não precisa ser devastadora, porque o próprio Criador ofereceu ao mundo material, ao mundo de provas e expiações, e aos seres e aos espíritos nele reencarnados, ofereceu as oportunidades da ciência, da tecnologia, do avanço científico e do avanço e da quantidade de medicamentos e de substâncias que podem curar as pessoas, que podem favorecer a que essa dor seja minimizada. E Kardec nos diz que, por causa disso, observando isso, nós temos o dever, nós temos a obrigação, é dever, porque nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações e recebemos de presente uma organização biológica que é aquela que é necessária para o nosso progresso espiritual, é aquela de acordo com a condição evolutiva espiritual que nós alcançamos, nós temos o dever de cuidar desse corpo da melhor maneira possível, nos valendo de todos os recursos que a medicina, que é permitida pelo Criador, que é uma permissão da lei divina, por todas as condições que a medicina terrena oferece para que nós nos cuidemos. Então, é dever nosso zelar pela nossa organização física com os cuidados preventivos para que não venhamos a adoecer e, apesar desses cuidados, quando adoecemos, nós temos o dever de buscar todos os recursos necessários para a manutenção da saúde, até que
Aí sim, chega o momento em que não há recursos mais, em que não há mais possibilidade, porque essa é uma questão material, tudo que é material está fadado à degradação, está fadado à morte, em última instância. Então, quando chegar esse momento, aí sim a organização física irá se deteriorar e nós, espíritos, individualidades inteligentes, abandonaremos o corpo físico e retornaremos ao mundo espiritual, mas com a consciência tranquila de que fizemos tudo o que era necessário para cuidar, para zelar por essa saúde física, por essa saúde orgânica, pelo nosso corpo físico. Então, é muito importante isso para que a gente não descure, e às vezes até por questões dogmáticas, religiosas, a gente não aceita determinados procedimentos, não faz determinadas coisas por considerar que é pecado ou considerar que não está nas leis divinas, não. Se Deus permitiu que a ciência avançasse, que os remédios avançassem, que a tecnologia avançasse, que os recursos da medicina avançassem, é porque Ele quer que nós utilizemos esses recursos para curar, minimizar a dor que é inevitável, tá certo? Então, vale um lembrete, nós estamos enfrentando já de algum tempo, por questões outras que não vêm ao caso aqui nós abordarmos, mas nós estamos enfrentando uma questão a respeito das vacinas. As vacinas foram colocadas muito em xeque, muitas pessoas começaram com discursos desvalorizando as vacinas, colocando em xeque as vacinas, colocando as vacinas como um risco potencial, de que elas não poderiam resolver as questões que sempre resolveram e que ainda poderiam ser um risco para a saúde. E isso fez com que as pessoas começassem a não buscar os recursos da vacina. E isso é uma coisa muito grave, porque os recursos da vacina é um recurso da ciência, permitido por Deus, para prevenir doenças que nós aqui no mundo material, no mundo de provas e expiações, muito embora essas doenças ainda existam biologicamente, né, no planeta, mas são doenças que nós não precisamos mais enfrentar, nós não precisamos mais passar. Tanto é assim que Deus permitiu que viesse a vacina. Por quê? Para que todos nós possamos nos imunizar e ficarmos protegidos contra essas doenças que ainda são inerentes, ainda estão dentro das condições do planeta, mas que nós não precisamos mais enfrentar. E no momento em que a gente se deixa levar por esse tipo de raciocínio, que é um raciocínio equivocado, é um raciocínio místico, dogmático, nós estamos nos colocando em risco. Nós estamos colocando as crianças, os nossos filhos, que dependem de nós, que nós os levemos para se vacinar. As crianças não vão sozinhas para o posto de vacina se vacinar, elas vão porque os pais levam. E elas vão muitas vezes contrariadas, como muitas vezes elas vão para a escola contrariadas, mas os pais levam as crianças para a escola, assim como tem que levar as crianças para vacinar, porque eles sabem que aquela dor ali da vacina, que é uma dor que deveria ser inevitável, né? É evitável porque tem gente que não está levando, mas é uma irresponsabilidade. Essa dor inevitável da vacina, ela é importante e necessária. Para o quê? Para evitar a dor da doença, a dor do desencarne prematuro, a dor de um comprometimento físico, de uma deficiência física causada por uma doença que já não precisava mais existir entre nós. Então, Kardec faz esse alerta que atendamos aos recursos da ciência. Os recursos da ciência são obra da misericórdia divina, são permitidos pela misericórdia divina, para que nós cuidemos da nossa organização física. Mas Kardec também lembra outros 3 aspectos que aí são contribuições da doutrina espírita para que nós possamos minimizar essa dor inevitável, que é a dor das doenças, que é o poder da ação fluídica que o Espiritismo nos revela, né? O poder do magnetismo, o poder dos fluidos, que podem, sim, dependendo das circunstâncias, evidentemente, dependendo do merecimento, podem, sim, levar à cura. Uma outra coisa que Kardec lembra é a poderosa, né, o poder da mediunidade de cura. Médiuns curadores, que através do seu magnetismo também podem fazer com que as pessoas recuperem a sua saúde,
minimizando, muitas vezes, e outras vezes mesmo curando doenças que são inevitáveis, mas que a poderosa mediunidade curadora podem sim reverter. E o terceiro ponto que Kardec nos chama a atenção, e aí tem a ver diretamente, especificamente, com o que nós estamos estudando, é o poder da prece. O poder da prece, na realidade, é um instrumento que pode, sem dúvida nenhuma, minimizar toda e qualquer dor inevitável. Não só a dor física, através do instrumento da prece, ou nós mesmos, quando estamos enfrentando uma situação desse tipo, orando por nós mesmos, elevando o nosso pensamento e suplicando a misericórdia divina que nos dê força, que nos dê coragem, que nos dê sabedoria para lidar com aquela circunstância, como também orando em favor dos doentes, daqueles mais necessitados, que se não pudermos, através da oração, levar a eles a cura para essa dor inevitável, podemos, pelo menos, levar o alento, o conforto espiritual. Então, a prece é um instrumento que pode servir-nos tanto para a dor física, quanto para a dor moral, quanto para a dor espiritual, para aqueles momentos de angústia, de sofrimento, quando nós perdemos um ente querido, ou quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade no organismo físico, ou quando estamos enfrentando algum desafio moral ou espiritual, a prece é sempre um remédio eficiente e eficaz para nos levar ao equilíbrio, para elevar os nossos pensamentos, para nos aproximar da espiritualidade, e assim nós podemos sentir esses eflúvios, podemos sentir essas vibrações generosas dos bons espíritos que estão sempre junto de nós, nessa interação, nessa interligação constante, permanente, ininterrupta, do plano espiritual com o plano material, dependendo apenas da nossa disposição, dependendo apenas dos nossos esforços em nos comunicarmos pelo pensamento com os bons espíritos. E isso pode ser um remédio muito eficaz para que possamos minimizar ou até curar as nossas dores inevitáveis, sejam elas físicas, sejam elas morais, sejam elas espirituais. Depois desse item 77, nós temos 78, o 79 e o 80, que são preces, são sugestões que Kardec traz de prece para que se faça para os doentes. Eu não vou passar por cada um desses pontos, eu deixo para vocês, mas sempre lembrando que essas preces que Kardec coloca aqui são apenas sugestões de prece. Mas o codificador e os espíritos codificadores não cansaram de nos alertar que a prece mais eficiente, mais eficaz, é aquela que vem do coração, é aquela que vem do sentimento, é aquela sincera que brota de dentro da gente com aquilo que a gente está sentindo, seja com a dor, seja com o sofrimento, seja com a preocupação, enfim, seja com a alegria no momento em que a gente vai agradecer por alguma coisa, né? Que também é tão importante, é tão saudável, é tão salutar, é tão medicamentoso a oração quando nós estamos passando por dores e sofrimentos físicos e espirituais, quanto é salutar, é medicamentoso a gente orar agradecendo, né? Então, Kardec nos alerta para esse instrumento magnífico que a gente tem da oração, de nos ligarmos ao mundo espiritual e utilizarmos esse instrumento para minimizarmos as nossas dores. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos a atenção e a paciência. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.